primeiro, muito obrigado pelo convite de estar conosco aqui no Gente que Fala Digital, esse formato que nós estamos trazendo informação aos nossos internautas através das redes sociais. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também sendo retransmitido pelo Facebook, né? Então, eu estou até acompanhando aqui, peço desculpas que às vezes eu olhar para o lado que eu estou buscando as perguntas na tela para a gente acompanhar o nosso bate-papo aqui. E Roberto Caruso, não? Roberto Caruso, aqui eu tenho aqui como humorizador. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que quer dizer humorizador, Roberto. É assim, né? Para as pessoas entenderem rapidinho, é assim, as pessoas conhecem, né, o vaporizador, que todo mundo conhece, né, o aromatizador, que é para você deixar o ambiente da sua casa mais perfumado, tem o desfibrilador, que é melhor ninguém conhecer, e tem o humorizador. O humorizador é quem impede você ter que usar o desfibrilador. Né? Humorizador. Isso é interessante. É uma palavra, na verdade, oriunda da palavra do próprio humor, né, como a gente pode, na própria estrutura da palavra, que falar sobre temas que são importantes, temas que são relevantes na vida das pessoas, mas que tenham mais leveza. E o humor em si, né, a natureza do humor, é exatamente você manter equilíbrio. Então, eu digo que assim, humorizar não quer dizer você ser um piadista, ou ser um comediante, ou ser só um stand-up comedy, ou coisa do gênero. É sim você ter a possibilidade de olhar para tudo que acontece na sua vida e colocar um olhar bem-humorado, usar muito a sua imaginação e transformar as coisas de uma maneira mais gostosa de olhar, de viver, né? Então essa é a tradução mais simples, né, do humorizador. Entendi. Então, você acho que já adiantou a próxima pergunta vinculado ao seu trabalho. É diferente de um stand-up comedy, é isso? Sim, é diferente, porque assim, o stand-up, né, que é uma coisa que vem lá dos Estados Unidos, né, começou muito lá, forte, né, o stand-up, é uma prática que os atores eles fazem, né, onde eles não usam nenhum tipo de caracterização, ele simplesmente é o banquinho, ele e o microfone, e ele faz um roteiro, vai contando das coisas do cotidiano, enfim, coisas que são divertidas, né, e a intenção é exatamente dar uma distorção, uma distorcida na realidade, ou da própria realidade do humorista em si, ou das situações do cotidiano, que fazem as pessoas elas rirem, né? Que é diferente do ator de comédia performático, que ele se transforma, né? Ele assume uma persona, ele se transforma, que eu faço esse trabalho também dentro do meu trabalho, eu me transformo em alguns personagens, né? E é uma estratégia de comunicação, né? Porque quando as pessoas elas estão num ambiente que o conteúdo que você está transmitindo, ele é transmitido de maneira bem humorada, já é comprovado que os índices de crítica baixam muito, as pessoas se abrem para olhar para aquilo porque sabem, aquilo lá não é uma realidade, é um fruto da imaginação, né? Tem todo esse clima da arte. E aí os conteúdos, quando você joga alguma informação, as pessoas assimilam muito mais rápido e com muito mais consistência, né? Está dentro da linha de contar histórias, né? Porque quando a própria humanidade, né, ela se forma, né, toda a nossa parte de lembrança, de imaginação e de hábitos está diretamente ligada à história que a gente conhece, né? Então, contar uma história bem contada, né, é algo que fica muito mais na memória do que você ficar explicando, às vezes uma coisa muito técnica. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mistura, né? Eu sou formado, eu sou um ator profissional, mas eu fui estudar a comédia. E aí eu percebi que, trabalhando com essa linguagem da comédia, do divertido, do descontraído, falando de coisas sérias, de coisas que são importantes, as pessoas dão mais atenção do que se fosse um professor didaticamente apresentando aquele mesmo tema, né? E isso facilita para várias coisas, né? Para empresas, para organizações, né? Então é um modo diferente, eu sei que é diferente, assim, não conheço ninguém no Brasil que faz o mesmo trabalho que eu faço com essa maneira, e que graças a Deus são mais de 20 anos, né? São quase 30 anos nessa estrada, né? Isso é muito bom. E esse trabalho você leva prioritariamente para empresas ou não? Tudo começou a partir de um trabalho, depois eu tive uma passagem de vida muito tradicional, entre aspas, né? Eu estudei, eu fiz cursinho, eu fiz faculdade, né? E aí eu fiz os cursos de teatro amador antes, e eu fui indo para aquela carreira que todo mundo, quero trabalhar numa empresa.
cursos de teatro, conheci um professor que ele, no final do curso, ele falou sobre um curso de comédia dell'arte, né, que ele fez na Itália, e como meus pais são italianos, eu também, né, falo italiano fluente, eu simplesmente aos 29 anos eu saí daqui e fui para a Itália e vivi minha aventura. Fui fazer um curso de 3 meses, só que era para ficar no máximo 4, né, Ricardo? Porque eu acabei ficando um pouco mais, estou lá na Europa, então eu vou ficar um pouco mais. Só que aí eu conheci um grupo de saltimbancos e a gente fez uma performance lá em Bolonha, né, na Itália, e aí eles gostaram e falaram, ô brasileiro, você não quer viajar com a gente? Aí começou a aventura. Eu fiquei 5 meses viajando e fazendo as apresentações, porque não tinha nada, né? Não tinha nada que me ligasse, entre aspas, no Brasil. Eu não era casado, eu tinha uma namorada, mas ela também terminou comigo nessa brincadeira, porque eu falei, olha, não vou voltar. 5 meses falou, que não vai dar. Não vai dar, porque eu já tinha ficado 4, quer dizer, eu fiquei quase 1 ano na Itália, e aí minha vida, aquelas coisas que você não espera que aconteça, né? E quando eu voltei para cá, eu comecei a usar a minha arte, né? E claro, com todas as dificuldades e percalços que um artista vive, mas eu acho que a minha experiência anterior de trabalhar no mercado corporativo me trouxe essa oportunidade. Falei, puxa, mas como é que eu posso juntar as duas coisas? E aí foi que nasceu esse trabalho, primeiro focado nas empresas e durante muito tempo para as corporações, e hoje em dia eu estou a público aberto, então eu participo de eventos abertos e hoje eu faço um trabalho também para outros setores, né? Então organizações, associações, né? Onde a gente pode colocar um pouquinho de humor para melhorar a vida das pessoas, eu estou lá. Eu imagino, eu tive a oportunidade de ver um pouco do seu material, das suas palestras, né? Que aqui você também entra como palestrante humorista. E uma delas você estava mostrando uns bichinhos lá, foi muito bacana, a plateia é muito grande. E o interessante, como quando a gente sabe fazer o trabalho com amor, com vontade, o foco de todos ali diante de você, ninguém olhava para o lado, ninguém falava nada. Então, a concentração no humor também é importante. É muito importante, Ricardo, porque assim, eu sempre falo que assim, quando você coloca bom humor na sua vida, né, quando você põe bom humor, a vida vai a seu favor, né? E eu não conheço, até hoje espero não conhecer pessoas que façam qualquer coisa que com tristeza, ou com medo, ou com raiva, ou com angústia, consigam ter um bom resultado. Então, assim, é muito importante a gente entender que o estado de alegria não é uma coisa de fora, é uma coisa que a gente já traz dentro, faz parte do nosso corpo emocional. Então faz parte você, às vezes, ficar triste com alguma coisa, faz parte você, às vezes, ter raiva de uma situação que você não conseguiu lidar, faz parte você ter medo do desconhecido, mas a alegria, ela sempre dilui essas coisas. Então a alegria na tristeza vai tirar aquele choro, a alegria, um pouco de alegria com respeito em cima do medo vai trazer coragem, né? E a alegria na raiva, ela amansa, né? Eu falo que ela aquieta a raiva. Então eu considero que a alegria é o melhor estado emocional para a gente fazer qualquer coisa e principalmente ter saúde. E é por isso que eu gostei muito do convite, né? Porque assim, alegria nos tempos, né, de contenção, né? De confinamento, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar agora. Nosso tema, então, a gente vai entrar direto nele a partir dessa prévia da palavra alegria, de explicar a alegria, e toda vez, eu vou repetir uma coisa que eu disse agora, quando a gente faz com amor o trabalho, automaticamente a alegria já entra, já está incutida nesse amor interno. E hoje nós vamos falar então de alegria em tempos de confinamento, né, de contenção, como você disse. E aí, como que a gente pode manter essa alegria? Que eu acredito que 1 dia, 2 dias, 3 dias, é fácil ter alegria, né? Porque você está ali numa situação diferente, é como uma viagem. Uma viagem também é extremamente longa, a alegria pode acabar no meio dela se você não souber administrar. E agora imagine você, entre aspas, preso, né? Numa situação em que você não tem uma data para acabar. Então, o primeiro dia novo, o segundo dia novo, aquela alegria, que alegria vai diminuindo, né? E aí, o que fazer, então, Roberto, em ter alegria, para ter alegria em tempos de confinamento? Bom, muito bom. Primeiro que você trouxe 2 palavras que são essenciais, é ouro que você trouxe agora, Ricardo. Uma é amor e a outra é administração, tá? Porque é o seguinte, né? A vida como um todo, eu vou falar como a gente conhecia até algum tempo atrás,
Era uma vida que a maioria das pessoas, ela provavelmente, e eu vou arriscar dizer isso para quem nos acompanha, quem vai assistir essa live depois, que a pessoa se coloca sempre em último lugar. Sempre tem coisas que estão em primeiro lugar. O trabalho está em primeiro lugar, ganhar dinheiro está em primeiro lugar, o meu corpo inteirinho está em primeiro lugar, a minha filha, a minha esposa está em primeiro lugar. Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade de se olhar para a gente entender que se a gente não estiver bem, não adianta você querer acreditar que você vai ajudar as outras pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito da passagem, né, quando a gente fala, quando Jesus estava levando o pessoal para a Terra Prometida. Aí a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Por qual motivo ele multiplicou pão e peixe, se a gente for olhar de uma maneira até lúdica? Porque se ele desse o pão e o peixe dele, ele não ia ter mais força e não ia conseguir levar as pessoas para frente. É mais ou menos que nem um avião, né? Em caso de despressurização, ao cair as máscaras, coloque primeiro em você e depois no outro. Então, assim, se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém, já começa por aí. Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, eu troquei a palavra confinamento e contenção para gestação. Porque, vamos partir do princípio, quando a gente foi gerado, a gente ficou no normal 9 meses dentro de um lugar pequeno, onde a gente não tinha contato físico, a gente estava sendo nutrido, a gente era nutrido com o quê? Com carinho, atenção, com qualidade de alimentação, com hidratação. As mães, né, quando estão gestando, pelo menos a gente espera, né, que elas se alimentem bem, que elas se hidratem bem, que elas estejam num lugar tranquilo, que elas possam cuidar dessa casa até o momento da gente sair. Então, assim, 9 meses é bastante tempo, fala a verdade. É muito tempo, 9 meses. Para se preparar, né? Exatamente. Agora, só que durante esses 9 meses, enquanto nós somos aquele feto que está se desenvolvendo, a gente continua se desenvolvendo, a gente está aprendendo alguma coisa. Então, como é que a gente faz para manter esse estado de bem-estar e de alegria? Porque eu quero também deixar claro uma coisa, alegria não é êxtase, não é você ficar o tempo todo, yes, não é isso. Alegria é quando você está no bem-estar, mas um pouquinho mais do que aquele normal, aquele, sabe, ponto zero. É quando você está animado. Então, para isso, a gente precisa daquela primeira palavra que você falou, amor. Porque quando você faz as coisas com amor, e quando você tem amor, você tem alegria. Tá? As duas palavras são interdependentes. Amor, alegria. Onde há amor, há alegria. Onde há alegria, há amor. Isso é ponto fatídico. Agora, o que eu preciso da segunda palavra que você falou? Administração. Porque no dia a dia do cotidiano, se você tem filhos, né, você acorda de manhã, você toma o seu banho, você se prepara para ir trabalhar, toma o teu café, pega as crianças, leva para a escola, vai para o trabalho, e aí você tem aquela tua rotina diária. Então, assim, uma coisa que é importante para manter esse bem-estar é você ter um planejamento para você manter a tua rotina diária, só que num lugar um pouco mais fechado, você está dentro de casa. Então, por exemplo, tem gente que eu estou conversando, que eles falam, poxa, mas não dá, eu vou trabalhar, tá meu filho correndo para um lado, para o outro. Você precisa fazer o canto do trabalho, né? Reserva um cômodo da casa, onde você pode até colocar uma plaquinha divertida, né? Tipo, gênio trabalhando. Aí você fecha a porta e você já instrui todo mundo que naquele momento, naquele horário, você está fazendo o teu trabalho. Então você precisa criar hoje os espaços dentro do espaço onde você está. Por quê? Porque aí você vai ter a sua sanidade mental. E outra, tem gente que está trabalhando mais do que trabalhava normalmente quando ia para o trabalho. Mas olha só as vantagens. Você não pega mais trânsito, você não fica irritado, você não entra na lotação, você não fica exprimido no metrô. Tem uma série de outras coisas que você precisa começar a valorizar. Você está na tua casa, você está no conforto da sua casa, se você tem estrutura, uma mínima estrutura, você pode fazer as coisas serem gostosas. Então, assim, é você ter esse planejamento onde você tem que ter um momento para você acordar e fazer o teu ritual, fazer uma atividade física, né, porque por menor que seja, fazer uma atividade física aí de uns 20 minutos pelo menos, tá? Tem muita coisa tem muita coisa, Ricardo, na internet hoje que te ajuda, você não precisa nem contratar um personal trainer, você entra lá, tem um monte de coisa, tem vídeo no YouTube, enfim, para iniciante, para pro, etc. Então você faz uma atividade física, aí você toma o teu café da manhã, vai fazer o teu trabalho, se planeja,
faz mais pausas durante o seu trabalho. A cada uma hora e meia, dá um tempinho, vai tomar um café, toma uma água, você pode ler um capítulo de um livro, se for o caso. Aí vai falar assim, Carlos, mas eu no meu trabalho não dava tempo. Então, por isso que você era estressado. Né? Por isso que o nível de estresse das pessoas nos ambientes de trabalho era tão alto. Por isso que a gente tem uma outra doença que a gente não está olhando agora, que é a depressão. A depressão acabou com muitas pessoas, né? Tem pessoas que ainda estão, né, se recuperando de uma depressão por estresse de trabalho. Então, olha só a oportunidade que a gente tem, né, de a gente se olhar um pouco mais e a gente entender que, assim, uma coisa, né, Ricardo, é quando a gente tem uma alternativa. A gente, por enquanto, não tem outra alternativa, porque a alternativa é sair e correr o risco de ou ficar com o vírus ou você passar o vírus para alguém e isso pode gerar uma situação desagradável. E a gente tem um fator importante também, que é a economia do Brasil. Então a gente tem que olhar para as duas coisas, trabalho e saúde. Agora eu vou te falar uma coisa, né? A pessoa, se muitas pessoas, e eu vou falar isso claramente, muitas pessoas vão passar sim por dificuldades financeiras, mas se você estiver embaixo da terra, você não vai conseguir reconstruir nada. Então, e outra, você não está sozinho nesse barco, né? Está todo mundo junto, né? Então, a opção é, faça da melhor maneira possível. E faça da maneira mais bem-humorada possível. Então, eu tenho falado para algumas pessoas, Ricardo, falou, olha, estou sozinho, moro sozinho. Entra em rede né, para falar com seus colegas, começa a conversar com as pessoas que você não conversa mais. Hoje você tem plataformas que te oferecem você fazer reuniões na internet. Você entra numa Zoom da vida, por exemplo, você tem 40 minutos gratuitamente para colocar 50 pessoas. Outro dia a gente fez o aniversário da minha sobrinha no Zoom, com gente da Espanha, com gente da Itália, com gente aqui de Bauru, com gente de Botucatu, todo mundo no Zoom, cada um lá com o seu copinho, cantamos parabéns, foi divertido, demos risada. Então assim, a escolha é sua se você vai querer ficar que nem um avestruz com a cabeça embaixo esperando que alguma coisa aconteça, ou você vai tomar uma atitude e fazer alguma coisa legal. Então assim, a gente tem que ter disciplina, planejamento e fazer as coisas, né, e abusar mais do sorriso, né? É isso que a gente precisa fazer. Eu vejo bastante, a gente está vendo bastante aí nos telejornais, as pessoas extremamente preocupadas com a parte financeira, né, como você disse também aí agora há pouco, né? E isso acaba prejudicando, acima de tudo, a saúde mental da pessoa. Porque aquilo, como eu falei no começo, 1, 2, 3 dias é fácil você lidar. E eu acredito até que, como o nosso convidado de ontem disse, se você deixar a saúde mental ser atrapalhada, a saída não será mais visualizada, né? Ela disse isso. Então, tem técnica, Roberto, para que as pessoas possam aproveitar um pouco mais? Tem alguma ideia, tem alguma sugestão? Sim, sim. Então, a primeira coisa, vamos pegar situações críticas, situações medianas, né? Situação crítica, a pessoa está angustiada, ela está muito nervosa, ela está muito agitada, né? Então a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que baixar esse nível. E aí a ideia é você o quê? Você precisa respirar. Nos foi dada a possibilidade de respirar, a gente precisa disso para viver. Então se você simplesmente, na hora que você está agitado, se você se senta num lugar com calma e você começa a respirar profundamente, você pode até usar alguma música mais tranquila, numa frequência mais tranquila, uma música que você goste, mas que acalme, de preferência uma música instrumental e não uma música com letra, tá? Você também, de preferência, num lugar onde seja arejado, onde você possa ter uma luz não tão forte, e você simplesmente começa a respirar profundamente. Aí eu vou dar uma dica, Ricardo, agora, que é uma dica como um praticante de yoga. Existe um tipo de respiração muito simples que ela acalma o cérebro. Então, como é que funciona isso? Você se sentou lá, se colocou lá numa postura bacana, a perna não está cruzada, você tampa a narina direita e você inspira e expira pela narina esquerda. A narina esquerda, ela tá ligada diretamente a uma parte do cérebro onde você vai ter uma oxigenação que vai te trazer para calma. Tanto que a gente fala no yoga, quando você tampa a narina direita e você inspira e expira pela narina esquerda, a tendência é você acalmar. Se você fizer o contrário,
você vai agitar. Eu falo que é o seguinte, narina esquerda tampada, estou tomando café, né? Narina direita tampada, eu estou relaxando. Então isso faz o quê? Faz com que você, primeiro, você se acalme, tá? Acalmou, presenciou, tá? Isso é uma das coisas. A outra coisa é, estou muito nervoso, estou muito nervosa, vai para baixo do chuveiro, vai lá, coloca uma água morna e deixa aquela água passar, deixa, sabe, deixa relaxar mesmo, pega, se ensaboa, se massageia, porque você está mandando uma informação para o cérebro que você está se limpando. É uma higiene. E quando a pessoa está muito estressada, ela está muito preocupada, ela está com muita coisa na cabeça. Ela precisa o quê? Ela precisa de algo que o corpo possa se aliviar. Tá? Aí o que vem para depois que você faz isso? É muito importante fazer uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, independente da gente estar hoje nessa contenção ou não. As pessoas não brincam mais na vida. E brincar é um santo remédio para você se distrair e para você dar risadas. Por que eu trabalho com alegria? Porque quando a gente dá risada, a gente fisiologicamente, a gente libera uma substância que se chama serotonina, e ela faz com que a gente fique mais alegre, a gente fica mais leve. Então, assim, brincar é muito importante. Quando eu falo brincar, se você tem um cachorro, você mora sozinho e tem um cachorro, brinca com o cachorro, entendeu? Senta, relaxa, senta com o cachorro e brinca. Se você tem filhos, brinca com seus filhos. Se você está só com a sua esposa, brinca com a sua esposa. Inventa alguma coisa para você se divertir. É para você usar a imaginação mesmo. Aí você pode chegar e falar assim, mas, Caruso, eu estou muito preocupado. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar a minha comida amanhã. Né? A maioria dos órgãos, né, de governo e alguns bancos também, eles estão congelando dívidas, créditos, eles estão fazendo esse trabalho. Tá? Parece que foi aprovado, ou vai ser aprovado, uma liberação para o trabalhador que recebe o salário mínimo, para ele receber um mínimo, parece que de R$600. Eu sei se isso está rodando ainda no Ministério. Né? Foi aprovado, então, foi aprovado ontem, foi aprovado segunda-feira e tem liberação agora, acho que até semana que vem, segunda aí, os telejornais estão afirmando essa liberação de R$600 por pessoa, porém ainda é meio complicado porque existe uma série de pré-requisitos para se entrar nisso, a gente sabe que pode não ser tão funcional nesse primeiro momento, mas, porém é uma saída, né? Não deixa de ser uma saída. É uma saída. É assim, né, Ricardo? A gente, assim, não adianta a gente ficar se iludindo. O fato é o seguinte, a gente vai ter que saber viver com menos nesse período até que as coisas melhorem. Então, assim, quanto menos expectativa você tiver, porque assim, o modelo, a gente tem que encarar a realidade, tá? O modelo que a gente estava vivendo não estava dando certo. Isso é o que está acontecendo, tá? Uma diferença social... É uma diferença social muito grande. Então, assim, se você que está em casa está preocupado com o seu emprego, imagina aquela pessoa que vende pipoca, cachorro-quente, pastel, que mora numa comunidade que não tem qualidade sanitária, não tem, sabe, uma proteção tão boa como a sua. Então, nessa hora, é muito importante você se reconectar com as pessoas. Olha, vai ter casos, entendeu, em que, de repente, uma pessoa que está com uma condição um pouquinho melhor, você tem que garantir, ou procurar garantir agora, o seu alimento, a sua hidratação e a sua saúde mental, tá? O trabalho, as coisas, não que você não tenha que se preocupar, mas não vai adiantar se preocupar agora. Tá? Eu estou vendo grandes empresas que fecharam, que colocaram as pessoas em férias, que não sabem o dia do amanhã, entendeu? Então, assim, a sua preocupação agora, ela é muito sua, está na hora de você diluir isso. É nessa hora que a gente precisa olhar de uma maneira diferente, tá? Para algumas pessoas, Ricardo, vai ser mais fácil, para outras pessoas vai ser mais difícil. Eu só vou dizer uma coisa, entre você se estressar e você procurar fazer as coisas respirando tranquilamente para você ter mais presença e mais centralização, é mais fácil você se centrar mais, tá? Existem várias pessoas fazendo grupo de suporte para as pessoas que estão se sentindo muito sozinhas. Eu mesmo tenho um trabalho que eu faço junto às pessoas e eu estou criando agora, e acho que na semana que vem eu lanço, que são salas no Zoom, salas para que as pessoas possam entrar gratuitamente para a gente poder trocar ideia, conversar, sabe, falar. São grupos de ajuda. Eu acho que a gente tem que fazer isso com as pessoas, né? Então, assim, procure também filtrar um pouco, para de olhar tanto jornal, você já sabe que você tem que lavar a mão, que você não tem que sair, que você tem que se conter. Então, assim, tem gente que não aguenta não ver a notícia boa, né? Ele fica vendo notícia ruim. Então, eu vou dar uma dica, tem um site, talvez você conheça, que se chama Só Notícia Boa.
Chama assim, Opa. sonoticiaboa.com.br. Tem uma americana que chama Corona Good News. Você falou, estava falando de um site, né, de boas notícias, isso é bom, porque eu estou entrando aqui numa das páginas aí confiáveis, em que o número de mortes no Brasil sobe para 240 e já temos 6.836 casos oficiais confirmados. Então, essas notícias a gente vê em todo lugar, toda hora, e o intuito que as pessoas têm que pensar e visualizar nessas notícias, que eu até quero que você me ajude nessa observação, é apenas uma informação de que você tem que respeitar o momento da situação através do confinamento que os órgãos estão nos pedindo, né? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, porém não entrar no pânico nem na tristeza que isso gera, que já sabe que já se gera por si, não é? E existe os que estão alienados, eu acredito ainda, né, Roberto? Porque eu vi um caso recente lendo agora à tarde, lendo que um grupo de pessoas, recentemente um cantor famoso fez uma live, que foi muito assistida aí pelo mundo todo, etc e tal. Então muitas pessoas chegaram nas suas casas, postaram fotos lá que estavam assistindo essa live desse cantor conhecido no nosso meio musical, porém, alguns colocando fotos de churrasco em casa com um grupo grande de pessoas assistindo a live. Se nós estamos usando esse recurso, que poderíamos estar no estúdio agora fazendo esse programa, seria muito bom, a nossa tecnologia seria muito maior, os nossos recursos seriam muito maiores. Mas estamos abrindo mão para manter informados, para dar essa leveza, e tem alguns alienados. E aí, o que a gente faz? Então, é assim, né, Ricardo, isso não aconteceu só aqui, mas assim, eu procuro não olhar só para as notícias, brasileiras, mas eu procuro me informar muito com os sites lá de fora, né? Então eu procuro entrar em alguns sites de jornalismo da Europa, dos Estados Unidos, enfim, porque assim, a gente sabe, né, e você que é jornalista, me corrija se eu estiver errado, né? Toda a parte de jornalismo tem um editorial, então assim, ela precisa estar mantendo a notícia em tempo real, e é um trabalho, eu falo que os jornalistas têm um trabalho que o jornalista não dorme, né? O jornalista é um ser que tem que estar, assim, se ele dormir mais de 6 horas numa situação como essa, o mundo muda. Então os alienados, assim, se você tem, eu falo assim, não adianta usar a comunicação violenta. Não adianta você querer, porque se a pessoa ela não ainda compreendeu o risco, você tem que entender, eu vou falar uma coisa que talvez seja forte para as pessoas, é assim, cuida do seu, porque o outro, se ele não tomou atitude, não é responsabilidade sua. É sua responsabilidade se você soubesse comunicar de uma maneira positiva para chamar essa pessoa para a responsabilidade e o comprometimento. Porque não adianta simplesmente chegar e sair criticando, que nem, por exemplo, eu vi um vídeo, né, de não sei que cidade aí do Brasil, que eles filmaram e aí o pessoal estava numa caminhonete, eu acho, então a mulher ela passava filmando e tinha gente andando na rua, ela falava, vai para casa, e o pessoal jogava água nas pessoas para que elas ficassem molhadas e elas fossem voltar para casa, entendeu? Sim, eu vi então, assim, então, assim, tá certo fazer isso? Não. Agora, eu só posso dizer uma coisa, né? Cada um é responsável por cuidar de si e do máximo de pessoas próximas. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão filhos de casais separados, que o pai mora num lugar e a mãe e os filhos estão em outro lugar, que ele vai ficar esse tempo, esse 1, 2, 3 meses, vai ficar longe. Então como é que você faz para você não perder esse elo? Poxa, usa e abusa da internet, gente, sabe? Porque assim, olha, imagina se fosse 15 anos atrás, a gente não ia ter essa tecnologia, onde agora, nesse exato momento, eu posso olhar para o Ricardo, eu posso, né, perceber a fisionomia dele, ele está olhando para mim, eu posso sorrir para ele, eu posso dizer coisas legais para ele. Gente, então assim, tá na hora da gente parar de economizar a bondade que a gente tem, porque assim, se eu olho para o Ricardo, e o Ricardo hoje você foi super atencioso comigo, rapidamente você mandou o post, e eu coloquei na rede, quer dizer, eu só tenho a agradecer. Quer dizer, o Ricardo que hoje eu estou conhecendo virtualmente,
Amanhã eu quero ter o prazer de ir até a rádio e dar um abraço nele e falar, você lembra, Ricardo, como é que foi aquela passagem? A gente estava junto no Instagram, a gente estava falando com as pessoas. Então é isso, gente. Não tem, olha, não faça uma tempestade, entendeu? Maior do que ela tem que ser. O vírus, ele é uma coisa, olha, dentro do seu corpo, o que tem de bactéria, tem um monte de bactéria aí dentro, já morando no seu corpo. É você que vai abrir a porta ou não. A escolha é sua. Então, assim, ou você abre um sorriso e fala, eu vou passar por essa, firme, vou ser amoroso, o meu lar, eu tenho eu fiz um acróstico da palavra lar, Ricardo, que pode ajudar as pessoas. Lar, eu traduzo hoje como assim, a letra L é de leveza, a letra A é de amor, e a letra R é de resiliência. Leveza no contato com as pessoas. Amor com todas as pessoas. Amor de humano para humano. Não tem diferença. E resiliência para você fazer o teu exercício de suportar situações e você com disciplina, como eu falei antes na live, se você tem uma disciplina diária, se você cria uma programação, você consegue fazer essa gestão desse momento muito mais fácil. Outra coisa, notícias, você quer saber as notícias? Escolhe um horário para você ver as notícias e só naquele horário. Então assim, vou ver as notícias às 6 da tarde. Não pega e olhar, não vai olhar para a notícia, para de ficar com a televisão ligada ali nos canais onde só tem mazela. Então porque assim, a televisão hoje, né, Ricardo, com todo respeito ao telejornalismo, mas a gente sabe que tem redes, né, que assim, que é como se você tivesse com o teu cano de esgoto, jorrando esgoto dentro da sua casa o tempo todo. Fecha essa torneira. Começa a olhar para coisas legais, aproveita para ler aquele livro que você nunca leu, aproveita para fazer um curso de longo, uma formação, tem tanto curso, a GV está dando curso, até as universidades dos Estados Unidos, o MIT, Yale, Harvard, tem cursos para você fazer, o Sebrae vai fazer agora um workshop de empreendedorismo, para você entender como lidar com a situação. Então assim, tem muita oportunidade para você olhar e você começar a construir algo novo, porque o mundo não vai ser o mesmo quando tudo isso passar. Tá? Eu espero que seja muito melhor, tá? Eu vou aproveitar então novamente, pedir aí a tua voz, que é uma voz jornalista também, viu? Parabéns. Acho que fazer palestra nos deixa a gente... deixa a gente... Eu vou colocar o telefone novamente aqui no ar, do modo bem antigo, como eu falei há pouco, para que a gente possa, então, divulgar, como eu falei, as nossas redes sociais todas, porque eu estava tentando acompanhar várias aqui, fora do ar, então a gente volta com o telefone aqui bem no modo antigo. Mas vamos lá, tá todo mundo vendo aí. Vou falar então, você que está assistindo, né, você aproveita e liga para 011 97335 0038. 11 97335 0338. Diretamente você pode fazer as suas perguntas aqui no Gente que Fala com Ricardo Godoy e Roberto Caruso. Já posso trabalhar na rádio. Já estou com o meu emprego ameaçado, já estou vendo tudo, viu? Vamos voltar lá, vamos voltar. Diante da tua fala, eu quero citar uma frase e já emendar uma pergunta que eu queria a tua opinião. A frase seria o seguinte, que nós devemos ter distanciamento físico e não distanciamento emocional. E a pergunta é, há falta de gratidão no mundo, nas pessoas? Olha, tem. O problema é que a gratidão, né, Ricardo, ficou uma palavra muito banalizada, né? A pessoa fala gratidão. Então, assim, eu faço um exercício, eu convido as pessoas a fazerem o exercício. Então, por exemplo, você, nesse exato momento, pense em algo que você gostaria de ouvir de uma pessoa falar para você. Então, imagina que você está na sua casa e que você está com o seu filho de 10, 12 anos, tá? E aí, assim, nesse momento mais íntimo, você imagine, o que você gostaria que o seu filho dissesse para você hoje? Por exemplo, poxa pai, você é o meu herói. Ou, puxa pai, que bom que você está aqui em casa comigo nesse momento aí que eu não estou entendendo direito o que é. Só que o seu filho, por algum motivo, ele não fala. Então o que você faz? Vá você e diga para ele aquilo que você gostaria de ouvir, mas falando para ele. Chega para ele e fala, filho, que bom que você está aqui comigo e a gente passando por tudo isso. E mesmo que ele não entenda direito, você está dando para outra pessoa aquilo que mais você gostaria de receber. E quando a gente faz isso, quando a gente dá alguma coisa antes para uma pessoa,
eu acredito que algo acontece e o universo te devolve aquilo de uma maneira muito positiva. Então a falta de gratidão, na verdade, eu acho que não é a falta de gratidão, Ricardo. Eu acho que o que falta é as pessoas, falta elas descomplicarem um pouco mais a vida. É parar de achar que tem que sempre ter alguma coisa a mais para você ser valorizado. E não, basta você ser quem você é. Basta você aceitar quem você é. Hoje a maior questão psicológica que a gente vê nas empresas também é que as pessoas não se aceitam como elas são. Mesma coisa, né? A mulher nunca está satisfeita com o cabelo. Se o cabelo é liso, quer encaracolar. Se está encaracolado, quer alisar. Se está moreno, quer aloirar. Se está aloirado, quer morenizar. Então, assim, tô gorda. Meu olho podia ser azul. Gente, assim, eu fico imaginando as partes do corpo, quando você fala isso na frente do espelho, o que ela falaria para você. Imagina que você chega lá, na frente do espelho, aí você se olha e fala, nossa senhora, mas esse braço está muito mole. Imagina se o braço pudesse responder e falar assim, também, você não malha, você só come gordura? Então, assim, a gente precisa se tratar melhor. E nada melhor do que a gente começar com a gente. Por isso que eu falei do exercício. Tô nervoso? Vai lá, respira. Vai lá, se dá um banho. Começa a se curtir, entendeu? Aí a coisa começa a melhorar. Aí você me fala, Caruso, mas o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a maioria das pessoas está acostumada a fazer coisas no automático. Agora é a grande oportunidade de você, não dá mais para usar o carro automático, você vai ter que usar a marcha, você vai ter que reaprender, você vai ter que se olhar de novo, você vai ter que renascer nesse momento. Então, escolha você começar a coisa, seus próximos passos do início. E não fica remoendo o modelo, porque vai demorar para esse modelo voltar. Então, assim, acelera essa consciência e começa a fazer isso. Outra coisa que eu queria te falar da dica, né, das brincadeiras, jogos de tabuleiro, jogos de imagem e ação, jogos, qualquer tipo de brincadeira que você puder fazer, até ir cozinhar, vai para a cozinha, você nunca aprendeu a cozinhar? Vai aprender a cozinhar, vai fazer um bolo, vai mexer com a mão, entendeu? Inventa, limpa a casa. Outra coisa, eu vou dar uma dica que essa, tem gente que não gosta, mas funciona muito, Ricardo. É tipo assim, não tô aguentando, né? Tipo, você agora para as mulheres. Mulher, o seu marido está acostumado sempre a ficar mais tempo fora de casa do que dentro, porque ele precisa ter atividade. Aí o que você faz? Você pega um dia, você está vendo que ele está muito nervoso, você entra no seu quarto e está lá tomando café, você tira tudo do armário, tira tudo, joga toda a roupa, mistura em cima da cama, desarruma todas as gavetas, aí você chega lá e fala assim, amor, eu tenho um serviço para você pode me ajudar? Aí ele vai falar, o que que é? Falando que faz tempo que eu não limpava os armários, tá? Mas agora eu preciso guardar tudo lá, com amorosidade, né? Você me ajuda a colocar as coisas? Afinal, vamos, é um tempinho só. E quando você começa a dobrar as coisas, a arrumar as coisas nas gavetas, o que você está mandando para a sua mente? Você está usando a sua parte organizacional. Você está reorganizando, você está reequilibrando o seu estado. E se você fizer isso, põe uma musiquinha, tá junto com a tua esposa, chama a tua filha para ajudar, pega na diversão e vai fazendo isso, vocês vão viver uma experiência que vocês não vão esquecer pro resto da vida. Ricardo, olha, eu gosto de olhar para vários ângulos, né? Então, assim, você tem o ângulo do pessoal que é o pessoal mais espiritualizado, né? Então, assim, eles olham para isso como um movimento, vamos dizer, sideral, eu vou falar, né, universal, que isso tem uma ordem, e tem grupos muito arraigados que falam que numa outra dimensão existe uma guerra acontecendo, né, em outras dimensões, com outras raças interplanetárias, e que isso é todo um plano. Aí você tem a teoria da conspiração, todo mundo fala que, né, que a China fez um grande golpe no mundo inteiro para poder salvaguardar a sua economia. Aí você não sabe se os russos, enfim, gente, aí assim, tudo é suposição, e aí a carapuça, ou você embarca naquilo que você achar que é melhor. Mas para reparar o que está te chamando mais atenção. Existe um trabalho que a gente faz de constelação familiar, né, que é um trabalho do alemão, do Bert Hellinger, que ele também, e outras dissidências, que falam o seguinte, tudo aquilo que te atrai é porque, de alguma forma, aquilo está dentro de você, e você se espelha com aquilo. Então, eu peço para as pessoas darem um passinho para trás
e olharem com um pouquinho mais de discernimento o que está acontecendo. Porque quando a gente fala do planeta, é verdade, né, Ricardo? Enquanto a gente está aqui, você está em São Paulo, né? Sim, você está em São Paulo. Paulo, Estamos em eu São estou Paulo. você está em São Paulo, eu estou em Itatiba, que é perto Aí, de São gente. Paulo. Sim. Mas olha a Tô aqui em distância e a Itatiba. proximidade. Sim, exatamente. Não, eu podia estar, sei lá, eu podia estar no Piauí, de repente, né? E a gente está próximo. A questão é o seguinte, quando a gente vê aquelas cenas de reportagens, como a gente viu o que aconteceu com Mariana, né, a barreira, quando a gente vê que uma estrutura de um shopping lá no Sergipe, de repente ela desaba, a gente olha, a gente se sensibiliza, mas não muda nada na sua vida, porque você está no conforto da sua casa, a sua vida não muda, continua. Então, quando a gente vê cenas que tem ilhas de lixo no Oceano Pacífico, quando você vê aquelas cenas que você vê pássaros que morreram e que quando estão já em estado de putrefação e está cheio de plástico dentro, você vê uma baleia, enfim, tudo isso que a gente vê, você se sensibiliza por no máximo 2 minutos. E depois você volta a assistir a Netflix, você volta a comer a tua coxinha, a tua pipoca e a tomar sua cervejinha e parece que o mundo está lá fora. Gente, não existe lá fora. Quando você fala que você vai jogar o teu lixo, põe o lixo fora de casa. Não, você só mudou de lugar aquilo que você não vai usar mais. Você só mudou de lugar. Aquilo vai para algum lugar, vai para o lixão. Tá? Então assim, a gente precisa, Ricardo, começar a perceber que não existe a natureza tá lá e eu estou aqui. Eu sou parte integrante da natureza. Na verdade, a gente saiu, entre aspas, do nosso habitat. Porque às vezes você está andando na rua, aí você está na estrada, aí na estrada tem uma placa escrito, cuidado, né, travessia de animais. Gente, e será que tem uma placa para os animais escrito, cuidado, humanos em alta velocidade atravessando a terra? Então, assim, a gente vive numa incongruência com a natureza, que é uma coisa absurda. Aí a gente depois fica levantando placa para que, não, vamos salvar a natureza, vamos salvar a natureza. Gente, tem gente que não conhece nem uma vaca, tem criança, adolescente que nunca viu uma vaca de verdade na frente, não tiveram essa experiência, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com os storytellings que estão saindo por aí e a gente entender uma coisa. Somos seres humanos, somos, entendeu, animais que raciocinam, tá? E eu não sei se é tão bom a gente raciocinar. Porque assim, a gente leva uma vida, né? Não tem aquela frase, né? A vida que eu levo a vida que eu levo depende do que eu levo da vida, dependendo da vida que eu levo. Então, assim, é um momento para você realmente parar um pouquinho, entender que assim, que você não é mais do que o Gari, que agora você não é mais que o Ricasso, que você não é mais que ninguém. Você está na mesma... Olha, hoje em dia, ter $1 bilhão, pode falar, mas vou me garantir nos próximos 3 meses. Mas se você for acometido, entendeu? Aquele $1 bilhão não serve para nada. Então a gente tem que ser mais humano e respeitar esse planeta. Você viu que a camada de ozônio, imagina em 1 ano, né, começaram a ver o céu, você começa a ouvir os pássaros, a camada de ozônio está se reconstituindo. Olha, na minha visão muito lúdica, a Terra puxou o freio de mão, e sabe por que tem tanta gente tonta no mundo? Porque o mundo roda, né? Por isso tem tanto tonto no mundo. Está na hora da gente parar, tem que parar mesmo, parar literalmente, e se reconstruir. Nós temos uma pergunta aqui pelo Facebook que diz o seguinte: como ter felicidade em grupo, como ter felicidade em grupos em lugares de prisões, penitenciárias, lugares difíceis de acesso, sendo que as pessoas entraram por ter cometido erros? Então, bom, você acabou de falar, quem fez a pergunta assim, se a pessoa cometeu um erro e dentro da história que a gente vive hoje, né, as pessoas não vão mais para a guilhotina, mas elas são simplesmente reclusas num espaço para elas... Por que as pessoas vão para um presídio? Para não oferecer perigo para a sociedade. Só que assim, eu não acho que o nosso sistema carcerário ele é o mais humano possível, porque eu acredito que todo ser humano merece uma chance. Então, se essa pessoa ela fez algum ato, a gente tem que olhar por qual motivo ela fez. E geralmente as pessoas não olham. Ah, matou. Tá, mas matou por que motivo? Ah, matou porque queria roubar, queria dinheiro. Mas por que ele queria dinheiro? Porque ele queria alguma coisa
que o suprisse, tá? Então, não vou entrar nesse mérito, que é uma polêmica, mas assim, o fato de você ter num ambiente carcerário, você ter uma possibilidade de felicidade, né? Assim, dentro daquele contexto, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para você, porque assim, hoje você está tão confinado quanto uma pessoa que está num presídio. A diferença é que lá no presídio ele não tem uma televisão, né, de 45 polegadas, ela não tem uma geladeirinha ali à mercê, mas assim, para que a sanidade mental dos carcerários se mantenha boa, é atividade, são atividades. Então, assim, tem muito sistema carcerário de algumas cidades que eles são totalmente produtivos. Eles cuidam de horta, eles pintam parede, eles têm uma atividade. Tem um lugar que o pessoal faz yoga, tem um lugar que eles fazem bolas de futebol, eles costuram as bolas. Tem atividade, gente. Então, assim, o ser humano sem atividade, ele começa a pirar. Por isso que eu falei, tem que ter disciplina, tem que ter planejamento. Então, seja em casa, seja no sistema carcerário, seja em qualquer lugar, a atividade é fundamental. E, de preferência, você ter o melhor respeito e relacionamento com as pessoas. É isso que vai manter a gente, tá? Isso não garante, tá? Porque você pode, de repente, eu atendo uma pessoa que tem mais de 70 anos, mora sozinha, mora com os seus gatos, e ela está encontrando, no atendimento que eu estou fazendo, ela está encontrando motivos para ela poder olhar mais. Imagina, eu fiz um exercício com ela, só para elucidar, tipo, anda pela sua casa e começa a perceber todos os quadros que você tem na parede, que tipo de lembrança te traz. Ricardo, você acredita que, assim, tinha quadro que ela não olhava há 15 anos? Nossa. E aí quando ela olha para aquele... olhava assim, passava o olho, mas ela nunca parou e ficou olhando. E aí ela começou a olhar, ela começou a perceber que cada quadro da parede tinha uma lembrança, cada foto trazia para ela memórias. Aí eu dei um outro exercício para ela, começa a escrever, né, temas, dissertações sobre aquilo. O que ela está fazendo? Né? O que eu estou procurando levar ela a fazer? Um futuro livro da história da vida dela, nesse momento que ela não tem o que fazer. Então a atividade é fundamental. A gente vai se encaminhando já para os minutos finais do nosso programa. Quando o papo é bom, vai rapidinho. Mas, muito rapidamente, para te encerrar, eu queria que você respondesse a última pergunta. Né? E ter Deus na vida ajuda na felicidade? A pergunta boa. Sempre, né? Sempre, sempre e sempre. O Todo-Poderoso, Ele te fez com alegria. Então, pode contar com Ele. É isso aí. Roberto, muito obrigado mais uma vez. A gente quer agradecer a tua participação, a participação de todos que estão nos assistindo.